Shalom, queridos, graça e paz está tendo início nesse exato momento ao vivo pelo YouTube. Deixa eu baixar aqui o fundo. Glória a Deus, louvor, Josi Santos, gratidão. Estamos tendo início nesse momento ao Happy Hour Podcast 4.0. Hoje, dia 15/10/2022. Né? A gente estava aí um pouquinho escondido nesses últimos dias aí devido a muita correria, programação, eleições e tudo mais, né? E agora, hoje nós estamos aqui trazendo para vocês um papo, digamos assim, que é aleatório. Aleatório, totalmente aleatório. Totalmente aleatório. A gente vai estar debatendo alguns assuntos aqui concernentes ao momento que nós estamos vivendo. Hoje era para estar conosco o Anderson Mazur, ele deu pialo de última hora. Nota 0 para ele. Vamos ter que cobrar, porque aqui a gente mexe com muito investimento e isso é perda de pra esse nós, atraso que teve no podcast, porque o nosso nós estamos esperando um convidado, né? O convidado avisa em cima da hora que não vamos conseguir estar, porque estragou o carro. Nós vamos estar orando aí para que Deus ajude você a arrumar esse carro, né, Josi? Exatamente. Vamos estar orando, vai dar tudo certo, tá certo? Josi, boa tarde, seja bem-vindo. Isso aí, boa tarde, Carlinhos. Gente, eu não sei vocês, mas eu tava com saudade, né? Porque parece que a gente entrou num ano, vamos dizer assim, num mês, praticamente um mês sabático, né? Onde a gente não tava conseguindo realizar aqui o nosso querido podcast, mas que bom que hoje deu certo e eu espero que a gente possa ter um papo legal aqui, eu e o Carlinhos, porque o nosso convidado, não pôde estar aqui. Deu pior. Eu já quero começar mandando um abraço especial. Antes da gente entrar em assuntos. Tem assuntos que não tem como, a gente vai ter que entrar. Né? Só que a gente não quer puxar o chuchu, né? A gente quer ter equilíbrio. Equilíbrio. Você pode deixar os seus comentários, suas perguntas, etc. de tal. A gente vai responder com responsabilidade, não vamos arrumar confusão, até porque senão é perigoso a gente ser cancelado. Aos amados haters. E o nosso canal é muito importante pra gente, a gente não quer que ele saia do ar. Deu trabalho pra gente chegar aqui, né? Então a gente tem que começar tudo de novo, aí você tem que chutar o balde. Glória a Deus. Então a gente vai falar com muito carinho, muita educação, né? A respeito de alguns assuntos, né? Nosso intuito aqui não é dividir, não é estar trazendo apenas a nossa opinião, mas falar realmente, trazendo luz, esclarecimento sobre assuntos e eu respeito o ponto de vista de cada um, o seu ponto de vista, de você que vai estar assistindo. Essa intenção aqui não é ofender você, não é alfinetar você, pelo contrário, a gente trazer realmente um bate-papo, uma conversa que venha a ser esclarecedora, né? Que venha a ser uma conversa que venha a trazer luz, entendimento, né? Em nome de Jesus, e que assim seja para a glória de Deus. Exatamente. Muito bem, eu já quero começar mandando um abraço especial, né, para o nosso querido pastor Ederval. Pastor Ederval, cidade de Venceslau. Olha só. Eu quero mandar um abraço. O pastor Ederval está localizado na rua. Agora que sumiu o nome da rua da minha cabeça. Você tinha me falado, esqueci também. O pastor Ederval, agora eu lembrei. Rua Ramal, Rio do Peixe, 525. Na cidade de Jaguariúva, certo? Abraço, pastor. Aleluia. Eu quero conhecer, você já conhece, né? Já tá ambientado com o pastor. Sim. Mas eu quero conhecer também. Eu vou, acho que chegou, não sei se é minha irmã que tá aqui, Josi, enquanto você vai dando o cumprimento, só vou ali, dar um oi e já volto. Ao vivo é a minha irmã que está aí? Olha essa, pode entrar para pegar e aparecer. Estamos ao vivo. Pastor Ederval, pessoal da cidade de Venceslau Brasil, pode abrir, é só empurrar. Vai derrubar a porta aí do varão. Glória a Deus. Olha só, chegou aí. Estamos ao vivo. Já temos uma convidada agora pro podcast, já que o outro deu o pialo de nós. Aí a Laura. Dá a benção pro tio. Esse aqui já dá um corte aleatório. Ô coisa, dá um chocolate aí pro tio aí. Lembra? Você vem no colo do tio? Como que não lembra? Isso? Não. A Laura tá aqui, minha sobrinha. Vem cá. Não? Dá um chocolate aí pro tio.
O chocolate virou pra trás. Vem aqui pra nós ver se você aparece lá na imagem. Não, aqui, ó. Aqui junto com o tio. Aqui, ó. Perto do tio. Aqui. Pertinho do tio aqui. Vamos ver. Ai, que menina bonita, meu Deus. Quem diria que você ia ser tio, Carlinhos? Não, mas eu não quer sentar aqui? Não ter um papo com nós? Não, não vou trabalhar. Achei que mãe tava aí, não. A mãe tá lá na casa do pai. Tá por lá. Mas vem mais tarde. Vem, então. Trouxe um pãozinho pra nós tomar café, alguma coisa assim. Um pãozinho. O pessoal que tá assistindo tá entendendo. Presunto. Ao vivo. Presunto e queijo, Ana? Olha aí, ganhei chocolate, ó. Chocolate da Laurinha. Não, o tio não quer, obrigado. Deus que ajude. Cuidado, só. Amém. Depois eu vou lá tomar café. Depois eu vou lá tomar café. Vai dar horário da igreja. Vai lá mais ou menos 5 para as 7, Carlinhos, porque ela vai estar lá. 5 para as 7 eu vou lá. Daqui a pouco eu vou lá. Eu e o Josi vamos tomar café lá. Olha aí. Olha agora, mas já avisa, se caso a minha esposa estiver assistindo, sabe que eu vou chegar atrasado. Vem aqui pra turma ver a minha irmã. Né? Olha só, não vão se assustar, gente. Não, eu sou mais bonita que ele. Oi. Olá. Essa é a menina do dinheiro, hein? Se precisou de dinheiro emprestado, vocês podem ter contato. 2 carros na garagem. 2 carros na garagem. Se precisar de Uber, né? Um passeio, um de trabalho, o outro só pra sair no final de semana. Tá? Glória a Deus, hein? Tem que compartilhar o segredo da vitória. Inverno, a Santa aqui sobrecarregado. Tá, não, tchau não, até daqui a pouco, né? Vamos lá mesmo, né? Mas não, então. Viu, mas capricho, não é só cafezinho, não. Pô, não vai fazer a menina fazer um banquete pra nós lá? Cadê o bolinho da Laura? Pega o filho, pega o seu rápido, vamos usar. Tchau, meu Deus. Até mais. Tchau. Glória a Deus, aí ó. José. Isso aí não tava combinado, né? Não, mas é que hoje o negócio é aleatório. Hoje nós não sabemos onde vai parar. É tão aleatório que aconteceu isso. Eu vi ali na janela, eu vi puxou assim a cortina, deu uma olhadinha e falei, que é minha irmã, né? Mas amém, glória a Deus. Essa é minha irmã Ana Carla, minha sobrinha Laura, né? Tô sempre aí postando às vezes alguns status, eu vou lá, fico brigando com ela. Com a não dá Laura? Pra saber quem que é mais criança, se é eu ou se é ela. A Laurinha? A Laurinha. E daqui a pouco nós vamos tomar um café lá, hein? Isso aí. Não permitir, né? É que ela... autorizar. Se ela estiver assistindo... Mas autoriza, né? Vamos tomar aquele café, porque daí... né? Se não tiver como, aí vai sobrar tudo pra mim. Muito bem, queridos. São 2h49, estamos ao vivo, canal Kadosh. Isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixando lá, deixa o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos ali. Tá no forno, essa nem o jogo, sabe? Tá no forno para ser lançado aí o documentário Final dos Tempos, Fim dos Tempos. Olha só. Tá no forno, eu vou estar colocando. E eu quero fazer uma em parceria com você, Jus, sobre abuso sexual. Abuso sexual. Menores, né? E aí, é que nem eu falei pra você grava as partes, nós montamos depois, né? Pelo menos aí 1h30, podemos pegar informações que já tem na própria internet, dos próprios noticiários e montar o vídeo. E a gente vai falar desse assunto aí, que é um assunto também relevante e importante. Enquanto você ouve o fundo aí, ó, eu já vou tirar esse fundo e a gente vai entrar no assunto mais ferrenho aqui. Glória a Deus, você pode deixar o seu comentário. Essa canção, gratidão. E o último recado que eu quero dar, e a gente vai entrar nos assuntos aqui mesmo. Sexta, sábado, domingo, o Josi vai estar conosco. Isso aí, cara. Comunhão plena. Vai estar na sexta-feira ministrando a palavra do Senhor, né? Cantando alguns louvores, no sábado também. Então, sexta, sábado, domingo, sexta às 19h30. Sábado às 19h30, domingo às 19h30, a 10ª conferência profética do Espírito Santo. Foi aí 2 anos sem ter a conferência devido à pandemia. Agora a gente volta e eu vou ter participação. O Bispo Ribeiro de Congonhas vai estar com a gente. A Jennifer de Congonhas vai estar com a gente. Jennifer que tá noiva, vai casar. E essa conferência já se passou 10 anos já sendo realizada, hein? A 10ª conferência que a gente vai estar realizando, desde a primeira. Já virou tipo uma cultura ou não? Virou cultura. Uma doutrina na igreja ali. Não, mas tipo, algo que sempre faz o ano todo. As pessoas esperam por esse evento, parece. Eu particularmente eu gosto bastante desse trabalho. Infelizmente a gente não fez nenhuma, eu sei que vai ser bem, a gente não fez nenhuma decoração típica, né? Como a gente sempre gosta de fazer.
né? Mas logo eu vou estar fazendo algo mais assim, dando uma característica. Uhum. Vai ser benção em nome de Jesus, e se Deus permitir também, logo estaremos num grande trabalho ali em Venceslau, e você vai estar com a gente também em nome de Jesus ali. Glória a Deus. Josi que tá lançando, estendendo as tendas aí. Ele tá lançando o álbum, né, no YouTube aí, sempre postando os louvores. Um álbum independente. Um álbum independente. Tony Music Records, né? Como é que é mesmo? Protesto, né? O nome do EP. Então são músicas assim que você está protestando contra o sistema, contra... Eu fiz um pequeno título lá, né? Tipo, já teve vários artistas, vamos dizer assim, que gravaram músicas assim, compuseram músicas falando desse tempo atual que nós estamos tendo, né? Passando. E eu só quis dar mais a minha contribuição também a essa história, aquilo que está acontecendo. O nome desse EP chama-se Protesto, por causa que há muito tempo, e ainda acontece, né, aqueles abusos, tanto por parte vamos dizer assim, de alguns líderes, quanto de alguns membros também. Que tem uma música lá que se chama Éfeso, que eu fiz pensando na igreja de Éfeso, né? Que a gente conhece a história. Era uma igreja que era atuante, influente, grande, poderosa, mas ela tinha algo contra ela, que ela perdeu o primeiro amor. Tanto que a música fala assim, né? Como pode ela trabalhar tanto, perseverar em pranto e ainda assim não me amar? Porque essa é a história, né? Era uma igreja que atuava, grande, tinha influência, mas não amava. É uma igreja, inclusive, que todo líder gostaria, entre aspas, de ter, né? Porque você é uma igreja, como você disse, uma igreja atuante, né? Nós diríamos hoje que é uma igreja relevante. Exatamente. E era uma igreja que condenava o mal, condenava o erro, né? Lá fala, né? Que eles expuseram as obras daqueles que são, mas daqueles falsos líderes ou mestres que diziam que eram, mas eles não eram. Mas ainda assim, mesmo a igreja que batalhava pela fé, ela estava esquecendo de cumprir algo que é essencial para a vida da igreja, que é amar a Deus. Não tem como, né? Ela perde a sua força de atuação, vamos dizer assim. Embora ela seja bem vista aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, mas é uma igreja que não me ama. Então, cadê o respaldo das obras que vocês estão realizando, né? Então eu fiz essas canções para dar quase certo na época da reforma, que já tá aí, né? Reforma protestante, Josi. Próxima live vamos falar da reforma, porque passou aí o Setembro Amarelo, a gente fez um trabalho com o pastor William, né? Uma live aí de última hora com o pastor William, mas passou tão rápido que a gente nem fez um trabalho que nem todo ano a gente faz. Vamos fazer uma live sobre a reforma protestante, falando dos líderes da reforma, antes da reforma, né? Exatamente, cara. Um preparo ali para ver a reforma, pós-reforma também. Todo mundo se foca muito no Martinho Lutero, mas antes dele, cara, teve alguns homens que deram ali o pontapé inicial e prepararam o caminho para que ele pudesse fazer essa mudança, vamos dizer assim, né? Não que ele foi o cara que fez, mas Deus usou ele para apontar para um outro rumo, né? Que a igreja tinha que ir, né? Então, só um desses homens, entre eles, que eu gosto muito, você conhece, você já ouviu, a gente falou, a gente já conversa também a respeito dele. Qual deles? John Hus. Ele profetizou ele profetizou acerca do Martinho Lutero 100 anos antes da reforma, né? Hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne que vocês não poderão. Cara, tem muita história aí, gente. Esse vocês não poderão matar. Deu uma glória, Jesus, deu uma piscada na câmera, deu uma caída na conexão da câmera, mas estamos de volta aqui. Glória a Deus, né? Aleluia. Muito bem. Então, reforma protestante vai ser nosso próximo tema. Glória a Deus. E
Só que eu vou fazer a parte aqui do podcast, vamos ver se a gente consegue se reunir. Só que a sexta-feira tá impossível. Eu não sei, mas tem que ser no sábado mesmo. Só que a gente faz no sábado que não seja podcast. Nossa, na sexta você tem compromisso? Eu também tenho. Tá impossível, João. Está impossibilíssimo. Mas a gente faz aqui a gente reúne, né, pelo menos mais uma pessoa aí pra estar falando desse assunto com a gente, trazendo conhecimento ao pessoal, né, e os pós e os contras, né, e o benefício de tudo isso também, né, porque tem até aqueles que se dizem estudiosos, né, que comentam a questão do Martinho Lutero, algumas histórias, né, que a gente desconhece. Sim. Né, e a gente vai estar comentando sobre isso também. Muito bem. Agora vamos adentrar ao momento que nós estamos vivendo, amados irmãos. São 14 horas e 57 minutos aqui no canal Kadosh Isso. Eu vou até trocar o fundo agora, né? Pode deixar o seu comentário. Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta. O José disse que hoje vai responder. Só não xinga a gente. Os haters, né? A gente fez uma live com o pastor Luiz Fernando falando sobre política, né? Ele é mais ferrenho do que eu, né? A gente falou ali de alguns assuntos e tudo mais, né? A gente transmitiu pelo Facebook, transmitiu pelo YouTube, né? Multiplataforma. Hoje a gente tá só no YouTube, né? E daí o pessoal que tá no Face não vai pro YouTube, né? E quem tá no YouTube não vai pro Face. Quem tá no YouTube, né? Fica no YouTube, mas quem tá no Face não vai, né? E às vezes não consegue. Hoje há uma dificuldade pra gente parar a atenção ali numa transmissão, numa live, né? Acho que faz parte mesmo. Deixa eu colocar um fundo aqui mais alegre. Glória a Deus. Não, deixa eu ver se eu acho outro aqui. Fazendo isso ao vivo, hein, José? Hoje é aleatório. Hoje acho que eu vou apoiar o clássico mesmo. Às vezes as pessoas cobram a gente por falta de espontaneidade. Hoje tá sendo espontâneo. Eu já fiz o esboço do que eu vou falar. Mentira. José, vamos falar então. Pessoal, não tem como não falar, né, do momento que nós estamos vivendo, que é um cenário bastante... Acho que vai ser bastante relevante para os próximos dias, né? Que é o cenário político que nós estamos vivendo. Há pessoas que dizem que a igreja e política não se mistura, que não se discute política, que não se discute religião, né, e etc. Então tem muita gente que pensa por essa forma, né, e que até pensa que o crente ele não deve ser envolvido ou não deve se envolver com a questão política, né? Mas há uma questão que é necessária para todos nós que somos cidadãos aqui nessa terra também. Mas eu sou do céu, mas você está na terra, você tem propósitos aqui na terra, você é um cidadão aqui da terra, você, né? Aquela pessoa que fala assim, mas eu não sou dessa terra, não me envolvo com as coisas da terra, então você não deve casar, você não deve comprar, você não deve comer, porque você não é dessa terra. Por que você vai desfrutar de coisas dessa terra? Então, infelizmente, José, todas as questões de lei, elas passam pela questão política, não tem outra forma, né? Então, a gente ter esclarecimento, entendimento, luz, né, de quem nós estamos votando, de quem nós vamos colocar, né, para governar o nosso país, isso é sim relevante. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre isso. Eu quero deixar uma pergunta aqui pro José, né? Pro José estar comentando, né? Por que é importante, José, meu amigo, a questão do cristão e a política. Tem pastores, eu tenho visto pastores nas redes sociais, ontem mesmo eu vi no Instagram, só que esse pastor deixou lá uma enquete e ele dizia assim, o que o pessoal achava da questão do cristão e política, se crente deve se envolver em política ou não. Ele deixou o pessoal aí comentando, e eu tava lendo os comentários lá. Você acha várias opiniões, né? Tem opiniões que tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que a igreja deve se envolver. E um comentário que eu vi lá, de alguém falou assim, eu acho que a igreja sim tem um papel fundamental, a igreja no sentido dos crentes, os cristãos, né, católicos, enfim, independente da sua religião, deve se envolver, mas porém a igreja está se envolvendo demais, né? Está transformando os púlpitos ali em palanques eleitoral. Exatamente. E eu achei bem relevante o que ele falou, porque de fato em alguns lugares é verdade que isso tem acontecido, né? Então essa forma demasiada, né, de pegar a igreja
os púlpitos, né? Até tem pastores pregando. Tem um pastor pregando, né? Ele é daqui de Arapoti, ele congrega na igreja mentira. Mas o pastor Luiz Fernando que me mostrou assembleiano, né? Ele é um pastor famoso, eu só não vou nem me lembrar o nome, mas se eu lembrar, eu coloco. Mas também não é legal a gente ficar dizendo o nome também do neguinho, né? Vocês mesmo vão ver. Quando ele prega, ele prega a respeito de política, ele tá ali falando de todo aquele, né, que vota no Bolsonaro, né? A gente não tá aqui para defender uma bandeira ou outra, embora nós temos a nossa opinião. Eu sou particular, ó José, ó, Bia, só. Tava um silêncio até agora, não, né? Não, comecei, já é. Mas eu tenho a minha bandeira, né? Eu sou 22, glória a Deus, respeito quem não é, né? A gente busca trazer esclarecimento, luz, etc. Mas o respeito, ele prevalece, independente. É que nem, por exemplo, eu sou crente, tem alguém que não é, a gente respeita, né, Jô? Consegue isso conviver. Isso não nos impede de conversar sobre assuntos, sobre debater assuntos que eu concordo, você não concorda. Às vezes a gente faz debate aqui, às vezes teu ponto de vista é um, meu ponto de vista é outro. A gente fez debate com o Matheus aqui, a gente tinha dois pontos de vista aqui. E ninguém saiu no soco aqui. Ninguém saiu, fortalece a amizade, glória a Deus. Mas aí ele falou que quem vota no bolsonarista é um pastor famoso das redes sociais, ele sendo polêmico, parece que e aí levou isso para o altar, levou isso para as redes sociais, né? Teve até queriam afastar ele da igreja, lá o líder, né? Então bagunçou tudo. Isso, eu acho que isso é mal visto, né? Acho que eu sou um testemunho contrário, porque a igreja está se matando por causa de política e tal, etc, e se dividindo por causa de política. Então demasiadamente levar isso para o púlpito, levar isso para a igreja ali, eu acho que pode ser um pouquinho prejudicial. Agora, outra questão, eu jogo louco pra falar. Não, pode ir falando. Alguém falou sobre, eu acho que os pastores não devem induzir o povo, né? E aí até eu vi um comentário, não é questão de induzir, é questão de instruir. Né? Então, nós temos a obrigação, né? Você que é líder de uma igreja, do seu ministério, você tem a obrigação de instruir o seu povo. Não dizer, vote nesse aqui, ponto final. Não, instruir, né? Nós aqui, mesmo na nossa igreja aqui, em nenhum momento a gente usou o púlpito para falar vote 22 ou vote Lula. Não, né? O pessoal mesmo sabe. Nem nas redes sociais, é muito difícil eu colocar às vezes. Não acho errado quem está colocando, eu gosto de ver. Né? Às vezes eu vou lá e coloco alguma coisa. Às vezes eu pego um meme, eu racho o bico da risada e falo, vou pôr no status, mas não vou pôr. Porque pode ter alguém, vai ter alguém lá que é contra, né? Que pensa diferente ou que vota no candidato B. Vai te ofender, eu fico pensando nessa situação, né? Sei lá se isso é bom ou mal. Não, mas é bom que você se coloca no lugar do outro. Ontem mesmo a gente fez o pastor Jacob ligou, o pastor Luiz Fernando, pelo Instagram, né? E agora eu descobri que tem uns filtros lá no Instagram que você consegue colocar o fundo verde e você consegue colocar foto atrás, etc. Eu tentei fazer um negócio, mas não deu certo. Mas aí, se eu fosse colocar o que eu usei como fundo, não, era um negócio de política. Eu também tomo muito cuidado com esse negócio. Eu ponhei 2 ontem, aí eu peguei, printei e ponhei no meu status, né? Aí passou um pouquinho e visualizou, só uma pessoa visualizou, né? Tinha visualizado ainda. 1 minuto depois. Aí olhei de novo e falei, mano, cara, esse troço Figueira, apaguei. Mas no YouTube tá lá, É isso aí? Tá nos réus, ó. Vai lá dar uma olhada lá. Glória a Deus. Os shorts. Josi, então seu comentário, por que a questão política é importante para aquele que é cristão, que é católico? Inclusive, se você já viu o vídeo de uma umbandista, eu vi ontem no Instagram que ela falou, eu sou bandista, tenho a minha fé, mas eu não voto no Lula, eu não voto em ladrão, eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Então por que mas o Bolsonaro ele é católico, ele é cristão, então não vou votar nele. Ela falou assim, eu prefiro votar em alguém que acredita em um criador, em um Deus, do que votar em alguém que roubou. Então, e ela fez um vídeo assim bem longo, eu tava vendo ontem. Eu até tentei achar para colocar aqui, não vai dar para mim colocar, mas eu tenho alguns para estar colocando. E eu achei bem interessante, né, essa coerência, né? Porque eu não vou com a tua cara, não gostei do Jôs. Então, vamos supor que você é candidato, não vou votar no Jôs porque eu não vou com a cara do Jôs, né? Porque o Jôs é crente e eu não sou. Eu acho isso muito pequeno, né, pra gente tomar uma decisão, porque tem outras coisas em pautas. Sim. Jôs, desce a lenha. Então,
Olha, gente, essa questão, partindo ali de um princípio, desse primeiro turno das eleições, e eu vou falar a respeito de nós, cristãos, o que faltou para muitos de nós nesse tempo é equilíbrio. Né? Você ter um pouco de consciência naquilo que você deve falar e da forma como você deve se posicionar. Todo mundo é livre para expressar sua forma de pensamento, mas essa forma de pensamento ela não pode agredir o outro. E eu não estou falando só do nosso lado, seja de esquerda ou direita. Faltou equilíbrio dos cristãos que são à esquerda e dos cristãos que são à direita. Porque um ficou acusando e batendo no outro, dizendo, olha, aquele lá que votou em candidato X não é cristão, ou aquele que votou no outro não é. Esse não pode ser o nosso embate. Então faltou equilíbrio. Até quando saiu o resultado, várias postagens de cristãos na rede social, gente, não é aquilo que Deus espera que a gente faça nesse tempo, que a gente atue nesse mundo com equilíbrio, né? Eu também tenho a minha forma de pensar e eu respeito quem pensa que não pensa igual a mim. Tanto que aquilo que eu faço também nas redes, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu posto. Mas aquilo que o Carlinhos pegou e falou, o cristão, esse é algo que a gente sempre fala, o cristão deve estar nesse meio político, que é um meio corrupto, que é um meio de enganação, de mentira. Ora, Deus chama a gente para atuar em várias frentes nesse mundo, para que a gente possa ser sal e luz. Então eu penso que o cristão, sim, ele deve estar envolvido nesse meio para procurar usar do sal e da luz para tipo, oferecer um caminho melhor, uma ideia melhor a respeito daquilo que a gente combate e procura lutar, né? Agora, claro que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente envolve nesses círculos de relacionamento, a gente se relaciona com outras pessoas. E eu penso que essa questão política não deveria gerar muros entre nós. A amizade deveria ser acima disso tudo. Agora, uma coisa a gente precisa frisar aqui, e o Carlinhos até falou, é muito perigoso, independente da opinião política que você tenha, quando você coloca a ideologia acima dos valores bíblicos, seja para a direita ou esquerda, né? Só para vocês terem ideia, que eu não estou falando só do meu lado. Teve um pastor, que eu também vi um vídeo, eu não vou falar de qual igreja que era, que no culto ele falou assim, ó, se você, nesse primeiro turno, votou no Lula, nessa noite você não deveria nem tomar a ceia. É um pastor que apoia o Bolsonaro. Eu não sou a favor desse tipo de discurso, porque eu concordo muito com aquilo que você disse. O púlpito é para se anunciar o evangelho, não é para impor imposição política e gosto político. Tem uma frase, que se eu não me engano, que eu já citei, é do Martinho Lutero, eu acho, ou do João Calvino, que fala: do púlpito, Deus governa a sua igreja. Então, se o pastor não for imparcial no seu anúncio, a gente pode, através do púlpito, falar sobre esses assuntos, porque você falou, a gente instrui, mas a gente não impõe. Ó, irmãos, é aconselhável tal, você votar em A ou B por conta desses pontos aqui. Não eu chegar e falar assim, agora, quem é membro aqui, quem é fiel aqui, vai votar. Isso eu não concordo, seja de esquerda ou de direita, mas independente de onde a gente estiver, gente, a gente precisa ser sal e luz, a gente precisa estar levando os valores do reino. Se fosse assim, por exemplo, não, agora eu sou cristão, não posso ser um médico. Não, porque Deus me chamou para ser cristão. Tem que ser pastor, apóstolo, evangelista, mas médico não. Não vou operar. Então, também é um meio do qual você precisa estar atuando. E daí tem aquela questão, por que os cristãos precisam estar envolvidos? Porque antes a gente também
cidadão. A gente milita por uma causa. Estudam, né? E eu não quero que os outros escolham por mim. Eu quero ter o meu direito de escolha. Então o cristão também precisa estar envolvido nesse meio. Porque senão os outros escolhem. Os outros impõem. Os outros falam a respeito de coisas que a gente não acredita. O Martin Luther King, ele tem uma frase que ele fala que me assusta, né? Não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Exatamente. Então você fica nessa omissão, como o Josi disse, nós somos cidadãos, nossos filhos vão estudar nas escolas, nós vamos comprar porque nós precisamos se alimentar, vamos trabalhar, né? E tudo isso passa pela questão política, né? Tudo isso passa por uma burocracia, sem contar as leis que estão sendo aprovadas e que serão aprovadas, né? Algumas leis que estão em pautas, né? Assim, a gente fica sem entender. Vamos pegar, por exemplo, a questão do aborto. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Tem vídeos que tá aí na internet para quem quiser ver. Tem vídeos aí na internet em que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele fala claramente, né, que quem quisesse, que a mulher que quisesse fazer o aborto, por que ela não poderia fazer? Ela tem direito de fazer, né? E aí, agora, recentemente, ele falou que é contra, né, o aborto, né? Então tem assuntos, né, o que nós queremos no nosso país, né? O que nós queremos, porque já tem países que isso aí é aprovado. Sim, por exemplo, a Argentina, exato. E a gente vê o que está virando esses países, né? Agora, é um assunto, porque quando você vai decidir por uma outra vida, uma vida que não tem como se defender, uma vida que não tem como falar por si, é muito complicado, né? Então, o que você pensa a respeito disso? Sem contar que pode trazer traumas psicológicos, né? Traumas... mas a pessoa vai fazer um aborto... escondido, digamos assim, né? E aí vai trazer complicações de saúde. Então por que não liberar? Por que não liberar a maconha, as drogas, né? Por que não liberar? Né? Então, será que o nosso país, será que o local em que nós vivemos vai se tornar melhor com a liberação das drogas, com a liberação do aborto, a torto e direito, né? Se hoje tem tanto... eu acho que falta mesmo uma questão de conscientização. Sim. Né, Josi? Primeiramente nessa questão do aborto. Porque temos tantos anticoncepcionais, temos tantos métodos para se evitar uma gravidez, né? Eu acho que falta conscientização, investir mais na questão de conscientização, né? Mas a gente fica assustado com algumas coisas que estão em debate. Até vi uma pessoa falar nessa semana que o aborto nem está em debate, né? Não é a questão mais importante nesse momento. Opa, pera lá, né? A gente tem que pensar muito bem quem a gente vai colocar para aprovar as leis, para fazer as leis, né? Porque não está em pauta agora, mas pode estar daqui a pouquinho. Essas leis, elas não é para nós que é tipo que cristão só. É para todo o povo, porque mesmo talvez aqueles que não creem em nada, eles não concordam com esse tipo de ideia ou de pensamento. Não é só para evangélico e católico. Talvez outras pessoas que são de outras religiões não concordam com isso. Então, não é uma luta só pro católico e pro evangélico. É para todo o povo. E a gente sabe que isso não é bom. Não é algo assim viável. E a gente já tem alguns fatos históricos desses acontecimentos aí em outros países que eles adotaram esse tipo de política. E anos depois, eles tiveram que reverter tudo isso porque eles chegaram à conclusão. Bom, isso não era bom. Andar por essas ideias não era bom, né? Então, não é uma luta só por nós agora, mas também para o futuro. Eu quero que o meu filho, ele tenha a oportunidade de, no futuro dele, viver num bom lugar, num lugar justo. E a gente se posiciona mais por causa deles do que propriamente a gente. Eu penso neles. Eu não quero que amanhã ou depois o meu filho esteja vivendo numa ditadura, onde ele não pode expressar a fé dele, independente de qual seja, onde ele não possa expressar aquilo que ele pensa sem ser perseguido ou morto. Então não é uma luta só por nós nesse presente, é pro futuro.
né? Daí as pessoas falam assim, só corrigindo talvez uma forma de pensar: ah, irmãos, mas o mundo vai acabar mesmo, daqui a pouco Cristo volta e tudo isso aqui. Gente, mas não é por causa que Cristo vai voltar que a gente deve parar de lutar e de defender aquilo que a gente acredita. É porque você pode viver isso 80 anos aqui nessa terra. Como o senhor quer viver aqui? É igual, se eu for pensar, Jesus vai voltar, é igual pensar na natureza, né? Eu sempre digo uma coisa, né? Nós que somos cristãos, uma coisa que me deixa chateado, entristecido, né, é quando, por exemplo, eu sou cristão, né, aí eu chego, tô no meu carro, tomando um refrigerante, uma Coca-Cola ali, abro o vidro, jogo a lata, né? Eles cascam a bala na própria igreja, às vezes vão na rua, jogam casca no chão. Poxa vida, nós que somos cristãos, não somente os cristãos, porque não é algo só para os cristãos cuidar da natureza, cuidar do lugar que você vive, nós temos que ter consciência. Como é que alguém que tem o evangelho, que tem o Espírito Santo, que tem consciência, consegue tomar um refrigerante e jogar pela janela para poluir, para sujar, porque mas alguém vai vir limpar. Poxa, deixa eu te contar uma história. Que eu aprendi uma lição através disso que você falou. Eu lembro, no início da minha fé cristã, eu não tinha essa consciência, então eu comia alguma coisa e jogava em qualquer lugar. Alguém vai e um dia, exatamente, a gente pensa isso, não, depois as pessoas que cuidam da limpeza pública passam e limpa. Daí um dia eu tava, acho que voltando da igreja pra casa, e eu peguei uma bala no bolso, né, abri ali e joguei o papel. E quando eu tava cruzando a esquina, já longe, eu senti, sabe, como se Deus tivesse me corrigindo ali, volta, pega o papel de bala e joga no lixo. Porque essa é a atitude de alguém que é consciente do seu dever, não só espiritual, mas cívico, de zelar pelo bem público ali. Não é por causa que uma pessoa que é contratada pela prefeitura, ela vai ali limpar, que a gente pode como fala aquela palavra? Poluir o lugar, né? Às vezes as pessoas pensam isso. Você viu aqueles vídeos aí nos grandes polos, que os caras no trânsito abrem o vidro, come lá o lanche lá, abre o vidro e joga em via pública ali mesmo, né? Então eu concordo com isso aí que você falou. Não, isso é porquice. Já é outro nome, mas eu sempre falo às vezes até na igreja eu falo, né, pros pais, né? A gente deve ensinar os nossos filhos. Se teu filho chega na igreja, põe a bala, joga a casca no chão, você não fala nada, pelo amor de Deus. Mas vai ter o Jack que vai limpar aí. Né, a gente começa a ensinar desde pequeno os critérios, né? Porque a pessoa joga ali na escola, vai jogar joga ali na igreja, vai jogar na escola, vai jogar na rua. Ele vai achar, não, tem alguém que vai fazer pra mim. Tem alguém que vai. A gente fala assim, em casa eu não faço isso. Eu posso fazer, eu vou deixar pros outros fazer. Só assim, em casa eu não faço isso, porque a casa é minha. Não, mas a via pública também é minha, eu pago imposto. A igreja também é minha, eu contribuo. Então são coisas, são detalhes, mas são detalhes importantes que fazem toda a diferença, né? Então essa consciência, eu sempre descaso a bala, põe no bolso, às vezes eu chego que tá cheio de casca o bolso da calça. Gente, tem o Brasil Paralelo, né? Entra as imagens aí, dia 24 de outubro, Brasil Paralelo vai lançar um documentário, Brasil Paralelo, que recebeu alguns ataques para retirar alguns vídeos, né? Aí o Teatro das Tesouras, né? Tirar algumas partes ali. O que eu tenho visto, eles não, apesar de eles trazem um documentário, não sei, o José também eu acho que provavelmente conhece. Eu acompanho bastante. A questão, eu creio que, não sei, o que você acha, são de direita, de esquerda? Eles são conservadores, mas aquilo que eles criam e produzem não é propaganda política. Não é. São coisas assim, ali quem se inscreve, né, tem a parte de filmes, tem os documentários, podcasts, tem coisa muito boa ali. E eu gosto deles assim, porque eles falam a respeito dos fatos, mas eles não impõem nada. Eles mostram a realidade do que está acontecendo, do que aconteceu,
Então por isso que eu gosto deles aí, cara. Ia ser muito bom o que eles criam, né? Aí eles vão estar lançando agora, dia 24 de outubro, né? Estão lançando aí o documentário Quem Matou o Presidente Jair Bolsonaro. Quem mandou matar, né? O Presidente Jair Bolsonaro. Então eles têm aí... eu tava vendo, né, uma entrevista e comentários, eles conversaram com pessoas, né, ali que vão trazer coisas que não se passaram na mídia. Porque a gente sabe que por trás... O Adélio Bispo ali, o cara que foi, né, quem está por detrás da Adélio Bispo, né, o homem que esfaqueou o presidente, né, quem é que tá por detrás? Ele não tá sozinho. Não tá, professor. Então, assista agora, tem documentários na Brasil Paralelo, não somente desse assunto, tem outros assuntos, né? Onde você pode tá assistindo, vendo, né? Tendo provas ali de coisas que não vai passar aí na grande mídia, né? Na nossa mídia tradicional. Positivo, galera? Glória Como diz o nosso amigo lá da Jovem Pan, o Paulo Figueiredo, a mídia profissional morreu. É muito enviesado, né? A velha mídia, né? Já chama de velha mídia. Né? Mas fala aí, velha mídia, vamos ver um pouquinho das notícias aqui. São 3 horas e 22 minutos. E aí daqui a pouquinho, opa, olha aqui, ó, sem chroma key. Com chroma key. Principais notícias agora da mídia segura, né? UOL. Não, Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Vamos ver o que é destaque na Folha de São Paulo, com os comentários do nosso querido Josi Figueiredo aqui. Glória a Deus. Olha só. Doações a Bolsonaro são 24 milhões no segundo turno e Lula obtém 285 mil. Petista tem bancado campanha com dinheiro do fundo eleitoral com receita de 126 milhões nos 2 turnos, inclusive estava até para estourar o teto de gastos, né? Então Lula, aí nós temos aí Lula gastando muito dinheiro com a questão da sua candidatura, com a sua campanha, né, Júlio? O que você tem a dizer a respeito disso? Pois então, né, pra você ver, mas parece que isso não gera resultado, né, todo esse gasto, né, o que a gente acompanha, não usando aí as notícias da mídia tradicional, vamos dizer assim, que tem alguns que ainda são isentos no passar os fatos, né, pra você ver, é um gasto, eu não concordo, com esse gasto absurdo, nem pros dois lados, mas se a gente for ver e analisar, isso foi aprovado lá pelos deputados e o parlamento, não com o viés do presidente atual. Ele não queria. Isso é verdade. Ele não queria que isso acontecesse. Mas, né, optaram. E isso era algo que poderia estar sendo usado de outra maneira, né, cara? Muito dinheiro. 126 milhões de dinheiro, hein? Muito dinheiro, a gente não tem nem ideia. Desses 126 milhões, restam 285 mil. É isso? Deixa eu dar uma conferida aqui. Mas é isso que eu já vi essa informação. 285 mil, ó. 126 milhões nos 2 turnos. Gasto, olha só, petista embarcaram a campanha com dinheiro do fundo eleitoral com receita de 126 milhões. É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro, hein, Jôs? Pelo amor de Deus. Muito dinheiro. E a campanha, essa campanha a presidente, o presidente Jair Bolsonaro, ele gravou um vídeo pedindo desculpas, eu creio que você acompanhou, né, a população brasileira, no sentido de que as palavras dele, ele fala palavrão, ele fala uma coisa ou outra ali, vamos usar a expressão mais chula, né, falar merda ali, né, fala palavras chulas. E ele pediu desculpas, olha, desculpa se meu modo de falar tá te impedindo de votar em mim, né, o que você tem a dizer sobre esse vídeo aí? Sincero, não sincero, por causa da campanha, simplesmente para ganhar votos, tentar recuperar os votos, né, daqueles que foram pro outro lado por causa de algumas frases, algumas palavras, algumas atitudes que o próprio presidente teve aí? Olha, eu acho, por um lado eu acho nobre quando alguém tem a hombridade de reconhecer ali as suas falhas, os seus erros, né? Mas eu também penso que foi bom ele ter feito isso, dele falar que ele tem essa dificuldade, algo que
as outras pessoas também têm. E é sempre bom quando você reconhece. Eu acho bom porque vai ajudar a dar uma outra imagem dele, né? Agora, por um outro fato, um outro lado, ele é aquilo, cara. Ele é verdadeiro. Ele não é um ator ali atuando pra ficar bem. Ele é aquilo mesmo. Daí, uma coisa até que eu tava vendo esses tempos, as pessoas falam assim, eu vou votar nele mesmo não concordando com ele em algumas coisas. Você sabe o que as pessoas mais falam? O quê? É a forma que ele fala. A maioria das pessoas não concordam. O ponto de discordância entre elas e ele é sempre, porque ele fala algumas besteiras. Mas é só isso. Ninguém aponta, eu não concordo por causa daquele outro fato, tal. É sempre esse fato que eles colocam na mesa. Agora vamos falar sério. Se for por falar merda, né? Mas é que o presidente fala algumas coisas são merdas ali. Fala merda. Você pega outros candidatos, o Lula, por exemplo, se você pega alguns vídeos dele aí, tem vídeos em que ele tá falando merda também. Né? E coisas Sim. ainda mais sérias, né? Mais sérias ainda do que alguns palavrões. Não que eu concorde, eu também acho que. Eu acho que o Josi também concorda nessa parte, né? Tem coisas que deve-se haver um cuidado. Ele é meio chucrão, né? Sim. Pra falar algumas coisas. Não concordamos com tudo aquilo que tem sido feito. Mas eu acho que entendo, né, que é o melhor caminho agora, nesse momento, para o Brasil, né? Continuar o trabalho que vem sendo feito, né? E só para você ter uma ideia, ele passou por um tempo muito ruim, né? Por causa, imagine, gente, 2 anos de pandemia e não foi algo só aqui no Brasil, no mundo. Então, e ele conseguiu tornar isso com a sua equipe, né? Claro, precisa de muita coisa ainda que precisa ser feita na saúde, na parte econômica, na parte social. Mas, gente, imagine se a gente não tivesse com essa política que ele adotou, como que a gente ia estar hoje? Como que as pessoas iam estar hoje? Né? Então, eu creio que se ele tiver mais esse tempo para mais 4 anos, as coisas vão evoluir melhor, né? As pessoas ficam falando assim, hoje, quantos que tá o Auxílio Brasil? 600 reais. Na época do Lula era 80 reais. E não tinha vírus, não tinha pandemia, e ele pagava 80 reais. Hoje o Auxílio Brasil é 600 reais. E isso foi aprovado durante a pandemia. Então, até aqueles que se dizem pró-Lulas, eles reconhecem que houve um avanço nessa parte. Ou se não reconhece é por falta de caráter. De não reconhecer. Hoje, independente se fosse lá tal, o cara melhorou a qualidade de vida de pessoas que estavam esquecidas nos recantos do Brasil, de pessoas que não eram acompanhadas, voltaram a existir e a ter um mínimo de dignidade para tentar sobreviver, porque, querendo ou não, o mundo passou por esse tempo difícil, né? Não teve só aqueles grandes artistas da mídia, tal, os famosos, conseguiram passar por isso sem ter muitos danos, né? Porque eles tinham riqueza. Mas o pobre, sou eu e sou você, a gente conseguiu sobreviver nesse tempo porque o governo pensou em nós. Eu até costumo dizer para as pessoas, né? Lógico, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós colocamos o controle de Deus, eu costumo dizer que quando começou a pandemia, que começou a questão, para casa, parou alguns empregos, algumas empresas até fecharam, né? Uhum. Foi um momento difícil. Eu sempre digo que começou a pandemia, foi um momento que eu mais trabalhei, que mais portas se abriram, né? E se a gente for ver no sentido geral, né? Lógico, teve empresas que fecharam, teve toda essa situação, mas a gente vê que a gente conseguiu vencer a pandemia, né? De uma forma assim
muito, como é que eu posso usar a palavra? De uma forma, assim, muito astuta, né, Jus? Apesar de que muitas pessoas morreram, teve a polêmica da vacina, teve a situação dessa militância de governadores com o presidente, o fique em casa, que ele foi... Então teve muita coisa, né? Mas se a gente for ver, né, pôr na balança com tudo que aconteceu, pandemia, a questão da guerra, que ainda estamos... Exatamente. Guerra, que também afeta a questão da economia, né? A gente vê que o Brasil, ele tá muito melhor. Não, que estava. Não olhando só para esse lado, quando você falou que Deus está no controle de tudo, o Davi, ele falou, cara, e isso é um fato bíblico. O Davi da Bíblia, ele falou que ele nunca viu, né, e o reino dele também passou por algumas coisas ruins, ele nunca viu um justo mendigar o pão. Então, mesmo nesse tempo difícil, cara, Deus cuidou do seu povo e da sua igreja, né? Graças ao bom Deus, a gente conseguiu. É ruim a gente falar isso, né? Várias pessoas e cristãos, amigos próximos morreram, tal. É um fato ruim e a gente sofre por isso, porque a perda é difícil. Mas mesmo assim, Deus acompanhou o seu povo, acompanhou a sua igreja e a gente conseguiu. E a gente está conseguindo passar por cima desse tempo ruim, né? Então, Deus cuida, cara. E Ele tá no controle de todas as coisas, né? Muito bem, é isso aí. Eu tenho uma pergunta. O José quer responder perguntas, não tem perguntas. Pode mandar. Eu vou fazer a pergunta aí. A gente vai fazer o comercial, são 3 horas e 33 minutos. Aí a gente faz um breve comercial. Pegar vou abastecer o meu copo aqui, né? Ganhar um cafezinho pra nós. E aí a gente vai até as 4 hoje, né? Tem mais aí uns 25 minutos após o comercial, após a pergunta que eu quero te fazer. Agora uma pergunta polêmica, né? Josi, nós temos um candidato, né, que a mídia não cansa de elucidar, né, de trazer destaque a respeito do que ele fez. Porque a época houve prosperidade, o pobre comia bem, até a questão da questão da picanha também, que é uma coisa, não é um meme. A questão da picanha tá mudando já, viu? Tá, né? Porque agora é Lula e Chuchu. Cadê a picanha? Eu vi o vídeo. Ué, mas cadê a picanha? Eu quero. Não, se fosse, a gente vê pela, se fosse meme, legal, né? Agora, ele mesmo falou isso no Ratinho, né? Falou isso em outros debates, falou isso em vídeos, né? A questão dessa promessa de o pobre vai voltar a fazer o seu churrasco, comer a sua picanha, tomar a sua cervejinha e tal, né? Agora, a minha pergunta não é essa, né? Você pode comentar sobre isso daqui a pouquinho depois do comercial. Agora, a grande questão nós temos um candidato que é ex-presidiário, né? Um candidato que foi condenado em várias instâncias, né? E que estava até então inelegível, depois teve todo esse retrocesso, ele passou a ser elegível novamente, né? Em todas essas instâncias em que ele foi condenado, houve esse grande retrocesso, né? E digamos assim, como a mídia fala hoje, que não tem nada contra o presidente, que condena o ex-presidente Lula, né? E aí a gente vê a militância do outro lado dizendo ladrão, ex-presidiário, ladrão, não sei o que. A grande pergunta é: Lula roubou a nossa nação ou não roubou? Responde daqui a pouquinho. Então daqui a pouquinho José vai estar comentando a respeito disso. E também a outra pergunta é: quais os erros, na sua opinião, do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Cometeu na sua gestão. Na sua gestão até aqui. Muito bem. Já a gente tá de volta. Eu vou fazer um pequeno break comercial aqui pro canal, né? E aí a gente vai estar voltando e a gente vai estar respondendo essas perguntas. 4 horas a gente vai ter encerrando. Vamos tomar aquele cafezão. Em nome de ó. Isso aí, pra mim, isso já tá. O que, José? Não entendi nada. A esposa já deu a letra aí, rapaz. Não, é só. Tem que ir pra casa, amigo. Ei, Deus do céu, né? Mas vai comigo até lá, pelo menos. Não, eu vou. Muito bem, já. Opa, põe o. Deixa eu voltar aqui, põe o merchan errado aqui. Glória a Deus.
Muito bem, já então o Josi vai estar respondendo aqui as nossas perguntinhas, essas duas perguntinhas aí, não é polêmico, o Josi tira de letra, ele é um ótimo... Eu tento ser... Tenta ser imparcial? Apesar que... Pode falar, gente. Apesar que pra algumas coisas não tem como ser imparcial, né? Você tem que ser imparcial, tem que se posicionar. Verdade, isso é verdade. Já então, em instantes, de volta a Happy Hour 4.0 Podcast. Já aqui no canal Kadosh History. E também você tá vendo aí na tela, ó. Canal Kadosh History, canal Edifix. Você vai e se inscreve. E se inscrevendo no nosso canal, olha aí, Kadosh History tá se inscrito. Pra quem for ver depois, pedacinho no Instagram, pedacinho nos meus status do WhatsApp, ou alguém compartilhando, olha só. No YouTube tá Kadosh History dessa forma e tá Edifix. Você digitando, escrevendo Edifix dessa forma, você vai encontrar o canal do Josemar Santos. Já está de volta ao vivo com o aí, podcast galera. Happy Hour 4.0. Jair Bolsonaro sofreu um ataque ontem à tarde em Juiz de Fora, Minas Gerais. A pergunta que não quer calar no Brasil é quem mandou matar o Bolsonaro? Quem mandou matar o presidente? É um crime que não teve resposta. Esse Jair Bolsonaro é difícil, o povo ama ele vai ser o presidente. Não tem como lidar com esse cara. Tá no comercial? Trata-se de um louco. Ele tem um atrasinho, né? Um pequeno atraso. Adélio Bispo não é louco. Cara, esse negócio aqui vai ser um... Não sei, nós vamos ver impedido. É bom, aí vai. Jair Bolsonaro sofreu um ataque ontem à tarde em Juiz de Fora, Minas Gerais. A pergunta que não quer calar no Brasil é quem mandou matar o Bolsonaro? Quem mandou matar o presidente? É um crime que não teve resposta. Esse Jair Bolsonaro é difícil, o povo ama ele vai ser o presidente. Não tem como lidar com esse cara. O que ele faz? Manda matar. Trata-se de um lobo solitário. Adélio Bispo não agiu sozinho. Adélio Bispo não é louco. Jair Bolsonaro sofreu um ataque ontem à tarde em Juiz de Fora, Minas Gerais. A pergunta que não quer calar no Brasil é quem mandou matar o Bolsonaro? Quem mandou matar o presidente? É um crime que não teve resposta. Esse Jair Bolsonaro é difícil, o povo ama ele vai ser o presidente. Não tem como lidar com esse cara. O que ele faz? Manda matar. Trata-se de um lobo solitário. Adélio Bispo não agiu sozinho. Adélio Bispo não é louco. Porra!
não respalda o resultado dessas pesquisas que foram realizadas. Por exemplo, essas pesquisas falaram e disseram que o candidato Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, estava à frente. Mas a gente via, por outro lado, a opinião nas ruas e as próprias manifestações das pessoas não estavam dizendo que o resultado das pesquisas ali eram verdadeiras. A gente não via. Por exemplo, em época de campanha, o presidente arrastava multidão aonde ele ia. E o outro candidato tinha que pagar ônibus público para conseguir juntar gente para realizar ali o seu comício, né, que falam, né? Então, como que um candidato assim pode estar na frente nessas pesquisas? Eu e várias outras pessoas não acreditam nessas pesquisas. Então, se o Alexandre de Moraes, o ministro, pediu para que não fosse feito investigações, por quê? O que quer esconder? O que quer que fique no escuro? Uma sordina, né? É. Porque se realmente a gente fosse investigar, talvez algumas coisas poderiam aparecer que não fossem favoráveis para esse tempo. Daí tem mais uma questão, né? A gente já está vivendo numa ditadura do pensamento, aonde o judiciário impõe aquilo que a gente deve pensar e acreditar. Gente, a gente precisa ter uma atenção para essa questão, sabe? Eles estão ultrapassando o limite, né, daquilo que a gente deve pensar, da forma como a gente deve agir. Tá no início, mas se a gente não tomar uma atitude, né, amanhã ou depois as coisas podem se complicar, né? E teve muitos abusos que o ministro Alexandre de Moraes e alguns outros cometeram ao longo desse tempo. Coisas que os próprios juízes, desembargadores, analisando essas atitudes, eles viram que eram inconstitucionais. Não está dentro da Constituição essas atitudes que eles passaram a ter, né? Por exemplo, na época que estava tendo todo aquele contexto, eles acusaram o presidente de não estar ajudando os municípios e os estados. Gente, ele foi impedido de ajudar por uma ordem judicial dos ministros, impedindo ele de dar auxílio. Ele não pôde realizar uma gestão completa nessa época de pandemia que já está quase no final, porque o STF atou as mãos do presidente. E aquilo que ele pôde fazer, ele fez. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas, né? A gente sempre fala, a gente aprende isso, que os três poderes, eles não devem interferir na atuação do outro. Mas o judiciário interfere em tudo. Ué, como que fica daí? Como que tá a questão da imparcialidade para você realizar aí? Fica complicado, né? Então, a gente precisa... O povo precisa manifestar a sua opinião nesse tempo, aqueles que querem o bem, aqueles que querem que a nação caminhe adiante, prospere, a gente precisa se posicionar. Então a gente, conforme o Carlinho disse, né, a frase do Martin Luther King, o que assusta não é aquilo que o mal faz, mas é a negligência daqueles que são bons diante do mal, né? Então, é isso. Muito bem. Quanto que deu a pesquisa aí? Então, 97% acredita que houve abuso. Dá pra ver quantos votaram aí, não? Deixa eu ver aqui. Quantas pessoas votaram? Se você conseguir achar de novo aí e aparecer. Porque ela vai saindo aqui, mas eu não... Bom, não... Aqui, achou, né? Ó. 8,2 mil votos, né? Aqui o canal. 9, quase 8.200 pessoas votaram. Isso. E aí 97%.
97% achou que essa decisão foi abusiva. Quase unânime, né? 3% seu só. Voto. O voto? Abusiva. Porque quem não tem o que esconder, deixa analisar, deixa ver. Não é? Daí esses institutos de pesquisa estão todos sem credibilidade, né? Porque eles erraram feio, gente. Erraram feio nesse tempo, né? Por falar em instituto de pesquisa, são 3 horas e 48 minutos. Tem uma pesquisa aqui, deixa eu colocar aqui a pesquisa. Né? Datafolha, né? Eleições 2022, segundo turno, vamos lá. Tá aí na tela para você, Datafolha. A pesquisa continua. Lula tem 49%. E Bolsonaro, agora é uma pesquisa, assim, digamos assim, que mais não tão discrepante igual as pesquisas passadas. Né? Porque foi ridículo. Foi discrepante, né? Lula ia ganhar no primeiro turno ali, disparado. Segundo eles, né? Olha só, na pesquisa do Datafolha, né, que é a última pesquisa que nós temos aí, feita no dia 14 de outubro de 2022, ontem, inclusive, Datafolha, Lula tem 49% e Bolsonaro 44%. Brancos e nulos somos 5%, indecisos 1%. A intenção de voto segue instável apesar do acirramento da campanha do segundo turno. José, essa pesquisa do Datafolha, no modo geral, né, onde Lula aí vence com 49% e Bolsonaro 44%, né, você acredita nessa pesquisa ou não? Não, de forma alguma eu acredito, porque eles estão tentando fazer a mesma coisa que fizeram no primeiro turno, que é manipular a opinião pública. Várias pessoas vão olhar essa pesquisa e vão tá na frente. Que tá em primeiro, exatamente. Quer perder meu voto. Mas essa não é a realidade. O outro candidato não pode nem sair, ele não pode nem sair na rua que as pessoas criticam. E o outro é acolhido aonde vai. Como que pode estar... Um pode estar na frente? Eu não consigo endossar isso daí. E a questão, por exemplo, né, você está vendo aí a pesquisa aí, ao vivo aqui pelo canal, né? A questão das urnas, né? A questão do primeiro turno, né? Onde aí Bolsonaro ganhou o tempo todo ali. Aí houve uma virada histórica, né? E aí houve toda a polêmica. Foi o Nordeste, né? Aí começou a ir devagarzinho ali, né? Quando o Lula começou a ganhar, eu tava acompanhando o trabalho. Mas o que você tem a dizer dessa questão da segurança, de fato? Houve fraude, a gente viu alguns vídeos, eu busquei no YouTube para colocar para vocês e não consegui encontrar. Só consegui encontrar daquele bolsonarista que quebrou uma urna lá em Goiânia, outro que quebrou lá, parece que no Amapá, não sei, teve 2. Não achei os outros vídeos, que a gente viu vários vídeos supostamente de pessoas dizendo que foram votar e já haviam votado por eles. Então eu não consegui encontrar esses vídeos no YouTube, né? Não sei, no Face provavelmente deve ter, né? No Instagram provavelmente deve ter, mas eu não consegui achar. Não sei se foi excluído, não sei se foi deletado, mas não consegui achar. Não ia colocar para vocês. A gente viu bastante, né, essa questão. Você acha que pode ter havido, né, algum tipo de fraude, ou que esses resultados dessas eleições elas podem ter sido não reais, né? Pode não ter sido exatamente isso que aconteceu. E se não foi, não pode acontecer isso novamente? Então, essa é a minha opinião. Medo, nosso medo. Eu acredito que eu acredito que houve fraude. Porque eu recebi e vi vários vídeos de pessoas que não conseguiram votar, que quando elas chegaram na urna, o voto já estava confirmado para o outro candidato. Eu também vi um vídeo em Curitiba de um casal que saiu para passear à noite, né? Após ali o resultado das eleições ali e tal, e encontraram aquele extrato, né? Que a urna libera dos votos lá, jogado no meio da rua. Esses canhotos aí, esses papéis, eles foram jogados, não sei por quem, durante o trajeto da urna para o lugar onde eles iam apurar os votos.
enorme de votos. Então, eu acredito que houve algum tipo de fraude. Isso. O que me dá agora mais paz, vamos dizer assim, é que nesse segundo turno o Exército vai estar acompanhando mais de perto a apuração. Teve um vídeo, e eu não vou... Eu acho que também já foi retirado do ar, mas eu vi esse vídeo, me mostraram, me enviaram, de que, olha só, o Exército, um general do Exército estava falando que eles estavam realizando essa fraude na época ali dessas eleições, e o Exército interviu, parou em cima do ato, falando, ou vocês param com essa manipulação ou com essa fraude, ou vai todo mundo preso. Um general do Exército falou. Isso aqui não é fake news, irmãos, eu tô falando de um vídeo que eu vi. E foi por causa disso que o Lula não foi eleito no primeiro turno. Eu vi esse vídeo dele contando e tal. Até quem me mandou o vídeo foi a minha esposa, que ela sempre vê esses vídeos. Então, embora a gente não consiga estar em paz com isso, eu penso que a gente vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, porque agora o Exército vai estar acompanhando mais de perto a apuração. Teve um vídeo também no De Noite do Danilo Gentili, de um rapaz que foi um dos contratados para testar a urna com relação à fraude. E ele falou, com todas as letras, que é passível de fraude, de manipular o resultado. Então, se alguém que foi contratado para testar falou que é possível, e o que aconteceu nesses últimos tempos aí, gente, é complicado. Então, o simples fato de uma pessoa chegar na zona eleitoral para pegar e votar e a urna não funcionar, e o voto dela já está registrado, e ela apertar o número do candidato e aparecer foto de outro, como que a gente pode falar que aquilo ali é transparente e honesto? Né? Então a gente fica com dúvida, e o brasileiro tem toda a razão de estar com dúvida e de não estar em paz com isso. O que dá um pouco de paz agora, conforme eu falei, é que o Exército vai estar acompanhando mais de perto. É assim, a gente não quer propriamente que o resultado seja para A ou para B. A gente quer que haja honestidade no processo político, e é algo que a gente fica com o pé atrás. Se realmente o outro candidato for ter que ser eleito, que seja de forma transparente, honesta, sem precisar roubar, enganar, mentir, entendeu? É isso que a gente quer. Então, que bom que o Exército vai estar acompanhando mais de perto agora o segundo turno, né? Muito bem. Ainda tem a perguntinha daqui a pouquinho pro José responder antes do comercial aí. Eu vou dizer em quem eu vou votar. Mas... E por que eu vou votar? Muito bem. Então, ô José, eu deixei uma pergunta pra você, que foi antes nós fazemos o comercial, a respeito da condenação do Lula, né, nas instâncias aí que houve depois daquele retrocesso. E a pergunta é se Lula realmente, o ex-presidente Lula realmente ele roubou a nação brasileira, né? O que você pensa, o que você acha, o que você vê a respeito disso? Porque muita gente diz, é Luladão, mas ele agora é elegível, né? Ele diz que não foi condenado, né? Ele foi retirado as condenações, então agora ele é um cidadão do bem, né? O que você pensa a respeito disso? Olha, a primeira pergunta, se eu acredito que realmente o Lula roubou. Eu acredito que realmente ele roubou e cometeu o maior roubo da história do mundo. E por que eu acho isso? Porque pessoas próximas a ele falaram que ele roubou, né? Os ministros que eram próximos a ele, pessoas que eram próximas a ele, uma pessoa que acompanhou o governo dele de perto, o Ciro Gomes, falou que ele roubou e tem provas. E foi apoiar, né? Mas no começo ele falou. O Palocci, com todas as letras, que era alguém próximo dele, falou que realmente ele cometeu esses roubos. Então eu não tenho dúvida, ele roubou. Se você for ver
o processo e acompanhar, a gente vê as pessoas comentando, tem provas consistentes que realmente houve uma corrupção, um roubo generalizado no país, né? Ele realmente roubou, e alguns deslizes dele, comentando, ele mesmo confessa que ele roubou. Ele já não disse claramente, mas ele tem a consciência que ele cometeu um roubo. O que você acha da frase assim, Lula roubou, mas na época do Lula, né, a gente vivia melhor, a gente comia melhor, a gente até viajava, né? O que você acha desse tipo de pensamento? Tem pessoas que pensam assim, mas ele roubou, mas né, ele fez, a gente vivia melhor, a gente tinha mais prosperidade, agora as coisas, olha só como as coisas estão caras e não sei o que, etc. Isso aí eu acredito que não seja um fato real, porque aquele começo, realmente as coisas andaram boas, mas a gente viu o final, a conta chegou, a consequência vem depois, né? Agora, uma outra questão, por que, por exemplo, o Lula, ele fala, a ONU me inocentou, a ONU não tem poder judicial de inocentar ninguém, né? E tem mais uma coisa, ele não é inocente porque o processo ainda está correndo, só voltou para o lugar de origem, né? Por um erro de CEP, que a turma falou que ele não deveria ser julgado em Curitiba, por causa que o centro do que aconteceu foi em Brasília. Mas, gente, o simples fato do processo retornar não significa que uma pessoa tem todas as provas ali, né? Então, ele não foi inocentado. Eles estão usando o termo descondenado, mas o processo ainda existe, as provas são fortes, fatos comprovados e... Fato genérico. Exatamente, então ainda foi feita ali uma manipulação jurídica para que ele pudesse concorrer às eleições, mas a gente sabe, gente, a gente não é ignorante. Brasileiro, que ele roubou. Colocar na ponta da caneta, não era um candidato nem que era para estar sendo candidato, né, e para ser elegível. Né? Agora, uma questão, não sei se já ficou claro aqui, né? Mas eu votei nas eleições passadas por Bolsonaro. Nessas eleições de volta eu vou votar por Bolsonaro, porque ele não é o salvador da pátria, ele não é o salvador da igreja, ele não é o representante dos evangélicos, dos católicos. Eu não vejo isso nele, mas ele é alguém que está alinhado com aquilo que eu acredito. Vale ressaltar uma coisa, a questão dos extremos. Eu vejo pessoas assim totalmente extremistas, ferrenhos, você que defende o Bolsonaro, a questão do Bolsonaro presidente, amém, glória, tamo junto. Eu também defendo. Mas tem pessoas que extrapolam um pouco, tu não acha? Eu acho que tem pessoas que extrapolam. A partir do momento que você começa a ofender as pessoas, né? A gente vê tantos memes, né? As pessoas às vezes ali, né, nas próprias redes sociais se matando, colocando, botou no Lula, então põe lá o jumentinho, né? Isso aí. Tem coisas que são desnecessárias. Desnecessárias. Essa coisa que você falou tem muito... muita gente humilde que não tem o esclarecimento. Exatamente. Né? E mesmo que tenha, né? Eu voto no Lula e ponto, acabou. Né? Beleza, eu respeito o teu ponto de vista, eu não voto. E daí, essa coisa que você falou, ela é muito importante porque assim, Carlinhos, nós estamos tentando combater esses extremos. Quando eu, de direita, conservador, ataco alguém de esquerda por estar votando, eu tô me tornando aquilo que eu tô tentando combater. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Igual, eu não acredito que quem votou no Lula seja burro, seja aquilo que as pessoas fizeram de meme, que todo nordestino é burro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, infelizmente, essas pessoas não tiveram a oportunidade de ter a informação correta para daí tomar a sua ideia, a sua
opinião, fazer a sua escolha, né? Então, eu não acredito que quem vota no Lula é burro. E eu também não acredito que quem vota no Bolsonaro é fascista, é homofóbico, né? Igual eu já vi algumas postagens que tem algumas pessoas que criticam a gente cristão, os pastores e tal. Ah, é pastor, mas trai a esposa, bate nos filhos. Esse tipo de... nem todo mundo é assim. Por exemplo, eles falam de uma forma como se todo cristão fosse. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu filho. Eu não traio a minha esposa e eu não bato no meu filho. Eu educo. Agora, colocaram isso lá, eu sou isso então? Então, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, elas radicalizam demais as coisas. E isso é perigoso. Generalizam também. Exatamente. Então, é ruim isso, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu sendo de direita e conservador, por mais que eu não goste, eu procuro respeitar o outro lado. Se quiser falar, pode falar. Entendeu? Mas eu não vou atacar as pessoas da mesma forma como elas me atacam. Isso eu não faço. Tem alguns memes que eu pego e compartilho lá, mas são todos assim para não causar dano ao outro. São memes que você vê e você dá risada, mas não é pra falar assim, você é burro, você é idiota, você votou tal. Não é nesse sentido. Etc. Tem muita coisa nesse sentido. Ainda mais por causa que a gente tem uma outra responsabilidade, né? Antes de ser brasileiro, antes de ser um cidadão consciente, a gente é cristão. E a gente anda por aquilo que Cristo ensina. E ele ensina a amar o próximo, independente daquilo que o próximo faça, acredite, defenda, ele manda amar, né? Então... Olha só o avião, espero que não esteja caindo aqui em cima do estúdio. Muito bem. Duas últimas perguntas, então. O Nicolas Ferreira, Minas Gerais, um dos candidatos de direita mais votado, 1 milhão e pouco de votos, né? Ou mais, não sei exatamente. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão, né? De votos. Ele foi o mais votado da história. Né? O que você acha que se deve isso em Minas? Porque pódio, a gente vê que em vários lugares teve vários candidatos à direita sendo eleitos, né? E lugares assim, por exemplo, em que foi votado na direita e na esquerda ao mesmo tempo, né? Como que pode isso? Como que pode isso? Eu não sei, é muito difícil, porque tipo, parece que não tá... fica contraditório, né? Fica bem estranho, né? Estranho, né? Fica bem estranho. Nós tivemos também... Quem mais foi a... Como é que é o nome daquela... Eu vi ele falando a respeito disso, do porquê que isso aconteceu. Ele falou até no Pânico. Quem falou? O Nicolas. O Emílio falou, viu, por que tantas pessoas teve voto em você, votou em você, mas também votou, por exemplo, no Lula? Né? Não seria contraditório? Ele falou, respondeu, não, é que tem muitas pessoas que elas gostam dele, mas gostam dele como pessoa. Fala. Exatamente. E daí por isso votou no outro. Então tá muito, como que fala, quando tá muito politizado, né, essa questão. Tem gente que realmente gosta de um político de direita, mas votou em alguém de esquerda, pelo governo. Tipo, vai pelo... A pessoa tá indo, na verdade, aí... Por opção, não por isso. Ela tá indo ali por gosto, não tá indo exatamente por causa das propostas políticas, né? Isso também é um perigo. Né? Puxa, eu gostei, fulano, o Lula é legal, gosto do Lula, tô votando, mas não sei, desconheço as propostas políticas. Hoje nós temos, se fosse pegar um tempo, né? Eu lembro dos meus tempos de adolescente, como que era as votações. Às vezes alguém chegava com um papelzinho, panfletinho, a volta já chegava ali com tudo aquilo que a gente ia votar, os candidatos que a gente ia votar. A gente não tinha um conhecimento. Tinha ali a propaganda eleitoral política, mas muito raso para você conhecer ali. O candidato só fala bem dele mesmo, mal os outros, né? Hoje não. Hoje, com a ascensão da mídia, com a ascensão das redes sociais, você consegue conhecer, ver os destaques, ver as propostas e ter um conhecimento maior na questão política.
Né? Tanto é que a gente vê muitas pessoas hoje sendo comentaristas de política e tudo mais, e são suas opiniões. Então hoje tem como você conhecer. Exatamente. Né? Hoje, como diz o afegão médio, aquela pessoa, né, que é mais distante, é lá do sítio, é a questão de estar mais remoto, mas tem acesso e consegue se informar, consegue conhecer, consegue saber as propostas, né? Então se torna mais fácil. Antes não. A gente, gostei desse candidato aqui, vou votar nele para vereador. Né? Era assim que funcionava. Era assim. Você veio de uma época assim, né? Era por isso assim, que fica na hora ali, alguém encontrar você na rua, né? Eu vim do sítio, a gente votava em escola de sítio, às vezes se encontrava alguém na rua, o pessoal dava ali pra você a colinha de quem você ia votar. Por isso que também fica complicado você conseguir que algumas coisas avancem, sabe? Porque se você vota em alguém que não pensa igual, quando os projetos forem ser aprovados, eles não vão, porque o candidato lá que você votou não concorda com o outro. Então, isso que a gente também tem que pensar. Por exemplo, nessas eleições, a maioria da Câmara lá, do Congresso e do Senado foram candidatos de direita. Então, vai ser, eu acredito que muitas coisas boas vão conseguir andar, porque o povo conseguiu fazer uma boa escolha, né? Renovou de novo bastante. Alguns candidatos que caíram as máscaras aí nesses últimos anos aí não foram reeleitos, por exemplo, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, que ficou evidente que eles estavam querendo só cargos, eles não estavam pensando no bem do povo, né? E o Tiririca foi eleito. Você viu que aquele cara que o Alba imita lá, o professor lá, o professor Vila não foi eleito e estava indignado porque o Tiririca foi eleito. Você tem que ver esse tem que ver. Ele estava indignado e estava chamando o povo de burro. Não pode, né, gente? Extrapola, né, gente? Pelo amor de Deus. O Tiririca, ele renunciou e saiu de volta. Ele pensou, acho que eu vou conseguir agora talvez realizar alguma coisa melhor e tal. Mas é isso aí. Então é isso aí, galerinha. Josi, então, mais alguma coisa a serem colocar? São 4 horas, 16 horas, 10 minutos. Tem mais alguma coisa que você queira estar dizendo nesta tarde chuvosa e fria? Então, gente, eu quero só agradecer a todos vocês que acompanharam aqui esse papo nosso. Talvez muitos de vocês acompanham depois que já foi ao ar, né? Acompanham a gravação que fica salva aí. Quero agradecer a audiência de vocês, dizer que a gente teve esse papo aqui respeitando a opinião de cada um. A gente não desmereceu ninguém aqui, a gente só analisou os fatos. Não ofendeu. Né? Então que Deus possa abençoar, e eu acredito que cada um quer o bem para o Brasil e para você mesmo, né? Então vote com consciência, analise os fatos, veja quem de fato realmente fez mais para o Brasil, essa né? Questão, eu vou votar nulo, porque todo mundo vai roubar, todo mundo é corrupto. Então o que você acha desse tipo de pensamento? Isso é você dar a sua escolha para que outros façam a escolha por você. Um voto em branco não é simplesmente um voto em branco, é uma legalidade para que outro escolha no seu lugar. Então, vote, né? Pague esse preço, né? E daí, só fechando aqui a minha parte, gente, pense que o Brasil precisa avançar, evoluir. Então, sempre você precisa priorizar Deus, família e valores bíblicos, porque esses valores, esses princípios é que garante o bom andamento de nós como sociedade. Então, hoje, quem é o candidato que está mais alinhado? Eu não vou dizer para que você impor, para que você vote. Eu só gostaria que você pudesse analisar melhor a sua escolha. Veja quem de fato está querendo contribuir para o bem do Brasil. Só para você ter uma ideia, né? A gente acompanha ali o plano, vamos dizer assim, as propostas. Se você for acompanhar no site do PT, lá não tem nenhuma proposta. E tem alguns vídeos lá. Enquanto a economia piorou. Agora, o plano de governo do Bolsonaro tá lá. Tudo aquilo que ele pretende fazer e tudo aquilo que ele quer fazer. Ora,
quem realmente está querendo realizar sabe um plano que tem que andar em cima. O outro nem plano tem. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver surpresa, o que a gente faz. Surpresa! A surpresa pode ser surpresa, um presente grego, né? Exatamente. Então a gente não quer isso. Então, vote com consciência e que Deus possa nos abençoar. E como a gente sempre fala, desculpe se de alguma forma talvez a gente acabou ofendendo, porque até quando a gente fala a verdade, a gente ofende, né? Então... Uma última questão, a questão da doutrinação nas escolas. Eu vi um vídeo, cara, eu fiquei assustado. Até aqui perto de nós, né? Perto de nós. Eu não sei se é o mesmo vídeo que nós estamos falando, mas um vídeo em que a professora, até comentei isso com o pastor Luiz Fernando numa live que a gente fez, é um vídeo que rodou, inclusive passou no Pingo nos Is, passou em mais um outro veículo, não sei se é a própria Folha, o UOL, não me lembro exatamente, mas é algo verídico, a professora ensinando aos seus alunos ali, né, pequenos alunos, né, a respeito da supostamente democracia, né, o processo eleitoral. Então o que acontece? Esses alunos iriam pegar a cédula ali como antigamente, escrever o candidato que eles votariam e pôr o nome deles, e depositar na urna, né? E aí os alunos fizeram, a professora fez isso com os alunos fizeram a votação, e isso num vídeo foi gravado e foi pra mídia isso aí. Ela pegava ali o voto do aluno, abria, lia o nome do aluno, o fulano de tal votou no nosso presidente Lula, né? Votou 13 Lula, nosso presidente elucidava. E aí 2 alunos naquela sala votou Bolsonaro, né? E ela abria, falava o nome do aluno, o fulano de tal votou ela nem falava Bolsonaro, era Bolso Lixo. Votou no Bolso Lixo, no genocida, assim. Então ridicularizava aqueles alunos ali. Ou seja, uma espécie clara de doutrinação daquelas crianças para de alguma forma, sei lá, influenciar os seus pais, etc, né? Então uma coisa assim assustadora. Mas a gente sabe que a grande parte das faculdades, dos cursos hoje, das pessoas que estudam seus cursos, aí até para direito, para outras áreas, a gente sabe que há uma doutrinação de esquerda. Não pode pensar diferente, né? É proibido. Não pode. E a gente teve o caso daquela moça, que também foi, não sei se você chegou a ver, passou no Pânico também? Passou nos Pinhos também, foi pra grande imprensa, né? Para aquela imprensa que tem realmente coberto de uma forma imparcial os acontecimentos. Aquela aluna que na sua universidade ela se manifestou sendo bolsonarista, né? Votando em direita. Ela foi ofendida, ameaçada até pelo reitor da faculdade. Não sei se você chegou a ver isso. Eu cheguei a ver. Então ela fez uma live, né? Ela mostrou todas as ameaças e tudo mais. Então é assustador. Assim. E daí, e como que fica essa questão, por exemplo? É uma mulher sendo atacada, agredida, vamos dizer assim, ridicularizada. Sem poder se expressar. Sem poder se expressar. E o movimento feminista não saiu em prol dela. É uma mulher, mas só por causa que ela é uma mulher de direita, não merece a proteção desses movimentos, né? É muito engraçado que assim, nós, do outro lado, vamos dizer assim, de direita, a gente não persegue eles. A gente não ridiculariza, pelo menos muitos de nós não, porque sempre tem os extremos. A gente combate as ideias. Pode ter casos isolados. Agora a grande parte de nós, digamos assim, usando essa expressão, nós não somos condizentes a esse tipo de coisa, né? Eu ridicularizar o meu colega porque ele é de esquerda, porque ele manifestou o apoio em Lula, ou partir para agressão, ou partir lá nas redes sociais que achei, você é um burro. Eu sou completamente contra esse tipo de coisa. Eu acho isso um absurdo, né? Então, se temos a liberdade de expressão, amém, vamos se expressar, vamos debater de uma forma. Eu acho saudável aquele debate onde você, eu voto no Lula por causa disso, por causa daquilo outro, eu voto no Bolsonaro por causa disso, por causa daquilo outro. Eu acho legal quando se tem debates assim que são saudáveis, que são
respeitoso, que você pode ser um pouquinho mais ferrenho ali, né, que nem a gente vê em alguns debates, né, mas que você não ofende. Você confronta a ideia, você né, não a pessoa. Você debate ideias, né, não debate escolha das pessoas. Então, algumas coisas estão sendo, assim, são assustadoras, né? Eu vi um vídeo, né, no Insta, e agora finalizando mesmo, são 4h18, horário de Brasília. Eu vi um vídeo no Insta, né, é o primeiro vídeo que eu vi, eu acho que é fake news. Eu acho, né? Vocês podem encontrar um carinha aqui lançou um vídeo falando agora da questão da direita, mal da direita. Que o filho dele, na passeata do 7 de setembro, tinha ganhado alguns presentes na sua escola, no dia da passeata, tinha ganhado ali, dentre esses presentes, o bode. Sabe aquele bode da maçonaria lá, o Baphomet? É isso, tinha ganhado o bode da maçonaria e tinha sido entregue por alguém da direita, e aí Bolsonaro era maçom, e não sei, toda aquela... Nossa, o próprio líder maçom teve que sair e falar que não... Exatamente, não sei se foi antes, né, provavelmente deve ter sido antes do próprio líder aí da maçonaria falar, e inclusive você tem acesso a tudo isso, né. Muito bem, 4h19, a gente chega ao fim nessa tarde de sábado, dia 15/10/2022, do nosso podcast Happy Hour. Próximo sábado, né, Jô já marca na sua agenda, a gente vai debater a reforma protestante. Isso aí, vamos conversar bastante sobre a reforma protestante. E passando esse sábado no outro, como a gente ficou de férias, a gente já faz um outro podcast, mesmo, sábado que vem é debate, não é podcast, é exposição de ideias da reforma, especial reforma. E no próximo, um podcast, vou estar buscando trazer um cantor aqui da nossa cidade, ele é um cantor raiz, né? Até eu tava conversando com uma pessoa esses dias, ela falou assim, eu tenho um LP. O que é? Você perguntou? Tem um LP, já dá pra gente extrair, assim, gravar um CD. Eu falei assim, meu Deus, mas quem vai comprar CD hoje em dia? Ninguém compra CD mais. Tem mais, né? Esse tipo de mídia já... Tem que gravar um pendrive, né? E colocar se você tem louvor da Torá, colocar dentro do pendrive. Se for para você, por exemplo, sair que nem livro, né, que a gente vai e vende nas igrejas, nas denominações, você tem que pôr no pendrive. Ninguém vai comprar CD. Você toca CD? Não tenho mais. Não, então nem eu tenho. Ninguém tem. Quem tem só esse tipo de radinho é quem coleciona, né? Quem coleciona. Então, as coisas vão mudando, né? Muito bem. É isso aí. Então, sábado que vem, Reforma Protestante Especial. Próximo sábado eu vou ver se eu trago esse cantor raiz, que é o Paulinho, aqui da Igreja Só Senhor é Deus, né? Já deixei meio pré-agendado com ele e até agora não fechei, mas vou fechar, né, com ele aí. Jô, as considerações finais, meu amigo. Então, gente, Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, edifique-se no canal Kadosh History e vai acompanhando aí os conteúdos que a gente vai colocando no canal, porque o nosso objetivo é trazer edificação, é abençoar a vida de cada um que tem contato com o nosso conteúdo, né? Hoje foi esse assunto a respeito de política, mas os outros assuntos que a gente aborda aqui é sobre a vida cristã no dia a dia, princípio, valor bíblico, entrevista, né? Então é algo que tem ajudado não somente a gente que faz aqui, porque a gente se empenha, se engaja, aprende junto, tem sido muito bom. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. Forte abraço, em breve a gente está junto de volta aí. Forte abraço, Deus abençoe. Até o próximo programa, nosso próximo podcast aí. A gente vai estar aqui de uma forma muito carinhosa para interagir com vocês. Deus abençoe, abraço.
enfim.